Nesse nosso exemplo, eu preciso que você encontre o valor de A. Se você observar o desenho, A vai ser exatamente a hipotenusa. Aqui está bem simples, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Eu sei dois valores, falta o terceiro. Para esse daqui eu posso usar o teorema de Pitágoras, que é o seguinte: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, em que A é a hipotenusa. Portanto, aqui vai ficar A ao quadrado, P é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. O C é o 4, então vai ficar 4 ao quadrado. A ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, dá 9, 4 ao quadrado dá 16. A elevado a 2 vai ficar 9 mais 16 dá 25. Esse quadrado passa para o outro lado como raiz, portanto A vai ser igual a raiz quadrada de 25. Encontramos o que faltava. Nesse caso, era pedido para encontrar apenas o valor da hipotenusa. Vamos continuar, vamos tentar encontrar a altura, que no caso é representado pelo H. Para eu tentar encontrar a altura, eu tenho que a altura ao quadrado é igual a m vezes n. Só que, se eu observar no desenho, eu nem tenho o valor de m e nem tenho o valor de n, assim eu não posso usar essa fórmula. A outra fórmula que tem altura é a hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação dos dois catetos. Eu sei o valor de B, sei o valor de C, descobri no exemplo passado o valor de A e assim eu consigo encontrar a altura. Quem é que vai ser a altura? O A vai passar para o outro lado multiplicando, vai ser B vezes C dividido por A. Agora é só substituir os valores. Quanto é que vale os catetos? Vamos voltar aqui para olhar. B e C, 3 e 4, então aqui vai ficar 3 vezes 4 dividido por 5, que foi o valor que a gente tinha encontrado da hipotenusa. Então a altura vai ser igual a 12 dividido por 5, é a altura daquele triângulo. Vamos agora para o exemplo 2. Determine o valor da altura. Como eu falei anteriormente, para encontrar a altura, nós temos que a altura ao quadrado é igual a m vezes n. Como nesse desenho eu já tenho o valor de m e o valor de n, então fica mais fácil. Quem é o m? É o 9. Quem é o n? É o 7. Lembrando, se você chamar m de n, se inverter essas nomenclaturas, não vai interferir nos cálculos. Portanto, aqui vai ficar a altura ao quadrado vai ser igual a 9 vezes 7. Altura ao quadrado, 9 vezes 7, 63. A altura vai ser igual a raiz quadrada de 63. Nesse caso também não é exato, eu vou deixar aqui na forma de raiz. Próximo exemplo. O perímetro de um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que tem todos os lados iguais, vou fazer o desenho aqui para facilitar, todos os lados são iguais. Ele mede 15. Se o perímetro mede 15, é porque cada uma dessas dimensões aqui, ó, vale 5. Aí o que é que ele quer saber? Determine a altura desse triângulo, ou seja, ele quer saber esse valor aqui, tá? Como é que eu vou fazer para encontrar esse valor? Aqui eu não sei o valor de m, nem sei o valor de n. Então eu vou fazer daquela outra forma. A vezes H, B vezes C, onde a altura vai ser igual B vezes C dividido pelo A. A altura vai ser igual, tudo aqui vale 5, então vai ficar 5 vezes 5 dividido por 5. A altura vai ser igual, posso cancelar o 5 por 5, então no caso aqui a altura também vai ser 5 centímetros. Próximo exemplo. Uma escada mede 4 metros. Tem uma de suas extremidades apoiada no topo de um muro. Então aqui é o seguinte, ó, aqui é o nosso muro e aqui eu tenho uma escada encostada nesse muro, tá? E aqui é a distância do pé da escada até chegar no muro. Essa distância aqui, ele já fala que é 4 metros, que é o tamanho da escada, e a extremidade dista 2,4 metros da base, ou seja, daqui até chegar aqui, ele já está falando que é 2,4 metros. O que é que ele quer saber? A altura do muro, vou chamar isso aqui de x. Pessoal, veja, eu tenho um triângulo retângulo, sei dois lados, quero encontrar o terceiro, teorema de Pitágoras, ou seja,
A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o A ao quadrado? É sempre o valor da hipotenusa. Portanto, aqui vai ficar 4 ao quadrado, vai ser o B, eu vou chamar de x, vai ficar x ao quadrado, e o C, 2,4, isso aqui ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, mais x ao quadrado. 2,4 ao quadrado dá 5,76. Portanto, x ao quadrado vai ser igual a 16 menos 5,76. X ao quadrado vai ser igual a 10,24. X é igual a raiz quadrada de 10,24. Vou deixar na forma de raiz, tá? O importante aqui é você entender como realizar esse cálculo. Mas se você pegar o calculador aí, só para a gente fazer a conta até o final, isso aqui vai dar aproximadamente 3,2 centímetros. Tá? Esse é o valor da altura do muro. Próxima questão, determine a medida da diagonal de um quadrado que tem 15 centímetros de lado. Então, primeiro eu vou fazer o quadrado. Se é um quadrado, todo mundo é igual. Então, aqui vale 15, 15, 15 e 15. Mas o que é que ele quer saber? Ele quer saber essa diagonal aqui. Quem é essa diagonal, pessoal? É exatamente a hipotenusa. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Mais uma vez, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, aqui vai ficar a hipotenusa ao quadrado, vai ser 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual. 15 ao quadrado é 15 vezes 15. 225 mais 225. A ao quadrado vai ser igual. A ao quadrado vai ser igual a 450. O A vai ser igual a raiz quadrada de 450. O A vai ser igual a 21,21. Aqui eu estou fazendo os cálculos, mas geralmente quando é questão de prova, coisa do tipo, a gente não vai trabalhar com números que dê decimal, né? Que dê quebrado. Trabalha com raiz inteira. Próximo exemplo. A chácara de Ângela tem a forma de um triângulo retângulo e as dimensões indicadas na figura. Qual a distância entre o portão e o poço? Bom, você está vendo que o formato é de um triângulo. Essa distância do portão até chegar ao poço nada mais é do que a altura do triângulo. Para a altura do triângulo, eu tenho m vezes n. Só que eu nem sei quanto é que vale o m, nem sei quanto é que vale o n. Qual é a outra fórmula que tem mn? Que tem a altura. A hipotenusa vezes a altura é igual a b vezes c. B e C aqui são os catetos. Eu sei, tem esse e tem esse. Mas eu preciso da hipotenusa. Porque por aqui eu não tenho. Mas a hipotenusa é fácil de achar. Se eu achar a hipotenusa, eu posso usar essa fórmula aqui. Para a hipotenusa, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Aqui vai ficar A ao quadrado é igual a 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. A ao quadrado é igual 600 ao quadrado dá 360 mil, mais 800 ao quadrado, 640 mil. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 1 milhão. A raiz quadrada desse valor vai ser exatamente 1000. Pronto. Encontrei o valor do A. Esse A é só o valor dessa parte aqui de baixo, que é exatamente a hipotenusa. Então, a hipotenusa aqui vale 1000. Quem é que eu quero encontrar agora? É a altura. Então, como eu já encontrei a hipotenusa, eu vou poder usar essa fórmula aqui que eu tinha falado antes. Então, aqui vai ficar o seguinte. A vezes H é igual a B vezes C. Quem é o A? Foi 1000, que eu acabei de descobrir. Vezes H é igual a 600 vezes 800. Quem é o H? Esse 1000 vai passar para o outro lado dividindo. Aqui vai ficar 600 vezes 800 dividido por 1000. Tenho 3 zeros embaixo. Posso cortar os 3 zeros com 1, 2, 3. E assim a altura vai ficar 60 vezes 8, que dá 480. Essa
A altura aqui é a distância do portão até chegar no poço. Próximo exemplo, aqui um exemplo bem simples também, determinar as medidas de x, y e h. H é a altura. Então, quem é a altura ao quadrado? É só eu pegar o m vezes o n, que já é dado no desenho. H ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 6. H ao quadrado, 4 vezes 6, 24. H é igual a raiz quadrada de 24. Raiz quadrada de 24 não é exata. Então, eu vou deixar aqui na forma de raiz. Mas a gente precisa continuar, precisa encontrar o valor do x e o valor do y. Para o x ao quadrado, eu posso usar aquela outra. B ao quadrado é igual a vezes m. Então, eu vou substituir aqui b ao quadrado. O a é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É eu pegar essa distância toda, que é exatamente o 4 mais 6. Então, a hipotenusa aqui vale 10. Vezes o mzinho aqui, que vai ser o 4, que é o pedaço que está desse lado. É o todo, que é a hipotenusa, vezes o pedaço do lado dele. Então, b ao quadrado vai ser igual a 10 vezes 4 ao 40. B é igual a raiz quadrada de 40. Não dá exata, então eu vou deixar aqui na forma de raiz, mas falta encontrar aqui, o B aqui é o valor do x, né? Falta encontrar agora o valor do y. C ao quadrado, que é o valor do y, vai ser igual a hipotenusa vezes o n, que é o outro pedaço. Então, esse y ao quadrado vai ser igual a hipotenusa, que no caso continua sendo 10, vezes o pedaço, que é 6. Então, y ao quadrado é igual a 60, y é igual a raiz quadrada de 60. Como não dá exato, vou deixar aí na forma de raiz. Próximo exemplo, o triângulo é retângulo em A. Aqui é basicamente calcular o valor do x e do y. Olha como é simples essa questão. Quem é o x aqui? Não é a hipotenusa? Então, a hipotenusa é só eu somar os dois pedaços. Mudar aqui a cor do pincel. Ora, quem é a hipotenusa? É eu pegar esse mais esse. Então, a hipotenusa aqui, que é o x, é o 12 mais 6. Portanto, o x vai ser igual a 18, que é o valor da hipotenusa. Certo? Não está aqui nenhuma dificuldade. Quem é o y? O y é a altura. A altura ao quadrado vai ser igual a m vezes n. O y ao quadrado, já que é a altura, vai ser igual a 12 vezes 6. Y ao quadrado é igual a 12 vezes 6 dá 72. Então, o y vai ser igual a raiz quadrada de 72. 72 também não tem raiz quadrada exata, então eu vou deixar também na forma de radical. Então, encontramos já o x, que é a hipotenusa, e o y, que é a altura do triângulo.